Então, a análise do óleo, eu vou trazer aqui, claro, algumas análises, não é o tema principal, é só, né, algo mais básico. Então, quando a gente fala de análise física, né, eu estou falando ali da questão da contagem de partícula, que eu diria, no meu caso, que seria o mais importante para vocês acompanharem aí com relação à questão de sujidade, porque isso é muito comum, muito comum, um dos principais problemas está ligado a isso. Análise de viscosidade, aspecto visual, cor, opacidade, sedimentos. Seria uma análise mais relacionada à parte física. E a parte química, daí teríamos o número de acidez total, número de básico total e também teor de água e aditivos, né? Que seria uma análise mais profunda. A gente conseguindo controlar, eu falaria para vocês ali, quando a gente falou anteriormente, a gente falou sobre a questão da sujidade, falou sobre a questão da questão química dos aditivos do óleo, falou sobre questão de alguma mistura, né? Isso aí indicaria alguns aditivos, alguma coisa nesse sentido, estaria mostrando a degradação ali, se fosse o caso. Então, aqui eu trouxe uma análise mais básica, mas até o pessoal do Portal da Inspeção também vem no treinamento sobre isso. Então, se vocês precisarem alguma coisa mais a fundo, é bem importante a gente entender sobre isso, porque isso aqui é o diagnóstico para vocês tomarem uma ação. Aqui vai identificar para vocês o problema. Pô, eu tenho contaminação. Eu tenho excesso de sujeira, eu tenho umidade, porque se eu tenho umidade e eu vou fazer uma filtragem, eu estou falando do processo físico, em teoria a filtragem não é para tirar umidade. Existem filtros que tiram umidade? Existe, mas muito pouco, tira muito pouco umidade. Então, dependendo do nível de umidade que tu tem, tu já vai precisar entrar com outro processo, que é o processo de desidratação de óleo. Processo um pouco diferente. Tá? Então, da contaminação física, partícula sólida, eu consigo tirar com a filtragem, e esse é a atuação ideal aí para vocês atuarem e entrarem nesse processo. Com relação à umidade, já tem que ser outro processo, enfim, então é importante vocês terem conhecimento sobre a análise de óleo, porque a análise de óleo vai dar o caminho para como é que vocês vão intervir para trazer esse equipamento para melhor condição. Tipos de óleo e viscosidade, então aqui a gente falou, está falando muito sobre o óleo hidráulico lubrificante, que é o principal. A gente comentou alguma coisa, aqui eu trouxe o óleo térmico também, mas o óleo térmico não é o foco aqui, porque a gente, quando fala de óleo térmico, a gente está falando aí já estamos falando de partículas, a gente consegue ver olho nu, porque o óleo térmico normalmente ele tem um excesso de solúveis ali que é visível, então não se aplica diretamente ao que a gente está falando aqui. Mas também eu quis trazer por quê? Porque o óleo térmico também é um óleo que a gente filtra, então a gente também faz filtragem em óleo térmico. É o mesmo tipo de filtro? Não é o mesmo tipo de filtro. Tipo de elemento, não é o mesmo tipo de carcaça. São aplicações diferentes, são ensaios e análises diferentes, mas também é feito filtragem sim em óleo térmico. Também é feito, tá? O óleo lubrificante hidráulico, então assim, só para que vocês entendam, o óleo térmico ele não entra nem num grau de NaS, por exemplo, que a gente está falando ali. Não é tão sensível assim, tá? Então a gente vê solúveis de pentano, outras coisas relacionadas ao óleo térmico. Mas eu quis trazer porque a gente filtra também óleo térmico. Óleo de têmpera também é filtrado. Existem outros tipos de óleo que também necessitam de um tipo de filtragem. Os mais sensíveis, os mais usuais, aí, mais aplicados no serviço de filtragem, são os óleos hidráulicos e lubrificantes. São os mais sensíveis aí que a gente vem falando, né? Então a viscosidade ela vai ter a resistência do escoamento, né? Então o óleo muito fino ou óleo muito espesso pode comprometer o desempenho. A filtragem não altera a viscosidade do óleo, mas mantém seus aditivos e propriedades necessárias. Contaminantes sólidos e líquidos. Então, aqui, quando a gente fala de partículas sólidas, o que elas fazem, né? Então, o aumento de desgaste interno. Então, por exemplo, quando eu tenho uma partícula sólida rodando em alta velocidade dentro do meu sistema hidráulico, com pressão, com uma vazão, então isso vai gerando atrito nas paredes do tubo e nos componentes, e ele vai gerando mais partículas. Eu gosto de trazer isso aí até como o corpo humano mesmo, né? Então a gente vai, quando a gente está mais fora do peso, né? Então o que acontece? O nosso corpo tende a gerar mais hormônios que vão trazendo a gente para um peso mais elevado. Isso, o próprio corpo vai trazendo isso. Quando a gente está eu estou fazendo academia, eu estou num regime onde eu estou fazendo uma dieta, o teu corpo ele vai produzindo mais hormônios para te trazer para uma condição mais saudável. E o equipamento, principalmente quando a gente está falando aqui, quando gera o desgaste, ele tem essa tendência também. É muito similar ao corpo humano. Então, por exemplo, quando a gente está falando do equipamento, o que acontece? Quando ele tem excesso de partícula, quanto mais partícula tem diluída no óleo e trabalhando em alta velocidade, gerando atrito, vai gerar mais partículas e assim por diante. As partículas, né, vão aumentar numa proporção muito maior. Então, por isso que é importante ter o controle ter o ensaio dessas análises de óleo para poder ter um controle, acompanhamento, e do equipamento de vocês, quando vocês tiverem um histórico de análise, vocês já vão entender que funciona, como ele performa. Então, por exemplo, esse equipamento eu sei que a cada 3 meses eu tenho que fazer uma filtragem, beleza? Isso aí tu identificou na tua aplicação e conseguiu trazer isso aí. Se ele está acontecendo de a cada 1 mês,
ter que filtrar o óleo, muito provavelmente tem algum local que está entrando contaminação e está te gerando esse excedente, porque tu já tinha um histórico, sei lá, de 1, 2 anos, e tu precisa entender o que está acontecendo. Às vezes pode ter oxidação na tubulação, às vezes, pô, eu cortei uma tubulação, soldei, gerei uma contaminação, não vi, e essa contaminação está aumentando e soltando dentro do sistema. Então isso aí compromete e acelera as falhas, né? Por essa abrasão, essa velocidade que tem ali, ela vai gerando isso aí. E essas impurezas, elas recirculam, né? Então recirculam dentro do equipamento e a filtragem, ela pode ser a forma ideal de vocês capturarem essas partículas para realmente retirar do sistema de vocês. Muito comum, tá? Em todo sistema hidráulico, quase todos, né? Como a gente falou agora há pouco, tinha um ali que não tinha, né? Mas é muito comum a gente ter sistema hidráulico já ter filtros de retorno. Isso até o próprio fabricante, normalmente ele já coloca filtros de retorno e tudo mais. Mas além do filtro de retorno, em muitos casos a gente precisa ter uma intervenção externa, ter um equipamento offline, onde a gente trabalha junto. Até por quê? Porque o próprio filtro que é dimensionado para o equipamento, muitas vezes, ele não consegue ser um filtro talvez tão fechado, por conta que atrapalha às vezes na vazão do equipamento, atrapalha na performance. Então, quando tu tem um equipamento offline, quando eu digo offline, é tu colocar uma central do lado, onde ela vai succionar do fundo do reservatório, vai retornar na parte superior, mais afastado de onde tu succiona, para que tu crie um regime homogêneo ali de circulação, puxa, joga num filtro, passa pelo filtro, retorna na parte superior mais longe, vai gerando esse processo, você consegue remover essas partículas junto com o equipamento de vocês operando, garantindo que as tubulações, a própria central e todos os componentes vão ficando, vão sem partículas sólidas ali, até que você consiga remover 100%, inclusive analisando com o equipamento funcionando. Só tem que succionar de um local onde não tem pressão e retornar no local também livre, para que você consiga fazer essa recirculação e ter uma situação mais homogênea. E a umidade também, tá? E a umidade, além de acelerar a oxidação, tanto das superfícies metálicas, né, quanto do próprio óleo, essa oxidação, lembrando que oxidação em um sistema hidráulico, a gente está falando de ferrugem, está falando de contaminante sólido, então se existe uma contaminação, e quando a gente fala do ferrugem, por exemplo, ele com o tempo ele vai aumentando, ele é uma contaminação, e ele vai aumentando, e o óleo passando em alta velocidade, ele vai soltando essas partículas, e vão ficando no óleo, e essas partículas vão batendo nas paredes e vão gerando mais partículas. Então, o sistema hidráulico não foi feito para trabalhar com água, não foi feito, ele precisa de uma lubrificação, ele precisa de uma viscosidade específica, precisa dos aditivos para que ele performe da melhor forma. E quando a gente tem umidade, a gente gera esse problema que pode aumentar a corrosão e essa corrosão gerar mais partículas sólidas. Voltando a falar sobre a questão da umidade, quando a gente fala de umidade, a gente fala de coisas muito pequenas, a gente não está falando nem de percentual. Para que vocês tenham uma ideia, quando a gente faz um trabalho de desidratação de óleo aqui, o cara contrata a gente, pô, preciso de um serviço aqui para tirar água do óleo. A gente vai até o cliente, faz o trabalho, a gente entrega com menor que 100 ppm de água no óleo. Então, o que é menor que 100 ppm? É menos que 0,01% de água no óleo. Então, é muito pouca água. Estou falando que para 1.000 litros, se a gente tivesse 1%, era 1 litro. Se a gente tivesse 0,1%, eram 100 ml. Eu estou falando que em 1.000 litros teriam 10 ml de água. Então, assim, é muito pouca água para 1.000 litros de óleo. Então, é algo muito pequeno mesmo. Então, quando a gente fala de água no óleo, ele é bem nocivo. E o óleo, por incrível que pareça, ele consegue absorver um pouco de água. Né? Que a gente tem na cabeça, por exemplo, o óleo não mistura com água. É porque ele quase não mistura mesmo. É muito pouco que ele consegue absorver. E a partir do momento que ele não consegue mais absorver, ele começa a ter água livre. Então, depende do tipo do óleo, se o óleo é novo, se o óleo é usado, então ele vai perdendo essas propriedades e a temperatura que ele está. Mas ele consegue absorver um pouquinho de água. Mas é algo muito pequeno mesmo, muito pequeno, e a partir do momento que ele já não tem, que ele não consegue absorver, que ele satura, ele começa a ter água livre. E essa água livre, ela vai entrar em contato direto com as paredes do tubo e tudo mais, e vai gerar todo esse problema que a gente está falando aqui. Então, se eu estou falando que o óleo, pô, a gente entrega com menos de 100 ppm, eu já vi óleos que aceitam até 340 ppm de água no óleo, mas assim, é bem raro mesmo, é bem pouco tipo de óleo que atua com essa condição, que seriam 34 ml para cada 1.000 litros, mais ou menos. Tá certo? Então aqui a gente fala sobre a questão desses 70% dessas impurezas, elas ficam recirculando pelo sistema. Então quando a gente tem uma contaminação no sistema, a gente tem que lembrar que assim, não é só o óleo que está no reservatório. E quando eu falo isso, já aconteceu situações que, por exemplo, assim, pô, o cliente contaminou com água, fala assim, pô, não, vou trocar a carga de óleo. Beleza, ele vai lá, troca a carga de óleo, ele estava com 1.000 ppm de água no óleo. Aí ele trocou a carga de óleo, ele botou o sistema a funcionar, ele ficou com 800. Pô, mas como é que baixou só 200?
porque tinha toda a tubulação, componente, resíduo que fica lá. Então ele botou uma carga de óleo nova no tanque, botou a funcionar. Por mais que o cara tente drenar, por mais que ele tente drenar todo o sistema, fica complexo para poder fazer essa drenagem, porque o óleo é viscoso, ele acumula dentro do cilindro, fica mais complicado de drenar. Então, a gente recomenda normalmente de interligar um equipamento e fazer o processo em paralelo. A gente vai tratando o óleo do reservatório e tratando o óleo do sistema também, que seria um processo de desidratação de óleo com o equipamento funcionando junto, né? Certo? Então, aqui sobre a filtragem, né, como que ela é feita na prática. Então, aqui é importante, né? Então, primeiro, para a gente iniciar uma filtragem, tem que fazer uma análise. Então, como a gente faz aqui, para a gente identificar, tem que ter um diagnóstico, que é uma análise inicial, para a gente entender se a gente precisa intervir ou não. Pô, entendemos, o meu óleo, o meu equipamento precisa de NS7, eu fiz uma análise da NS9, então eu preciso intervir. Aqui é o ponto de partida. Então, nada mais do que a gente quer fazer com a filtragem é sair do ponto A e chegar no ponto B. Como é que eu faço para chegar no ponto B? O meu objetivo é 7, vou trabalhar com 6 para que eu tenha uma margem de segurança. Então, eu vou acoplar o meu equipamento, succionando do fundo do reservatório, no parte inferior, puxo o óleo que tem no fundo do reservatório, passo por um elemento filtrante e retorno na parte superior mais distante do ponto de sucção. Todos os dois pontos sem pressão. Por que sem pressão? Porque para que não tenha uma sobrecarga. O elemento filtrante, normalmente, que a gente usa nesse tipo de processo é o elemento de retorno. Não é um elemento normalmente de alta pressão. A gente trabalha com elemento livre, com equipamento offline. E a gente vai monitorando através de um contador de partículas. Pô, eu não tenho contador de partículas, é um equipamento bem caro esse contador de partículas, tá? É um equipamento que exige calibração, sensível, não é simples de ter no campo. Como é que eu faço para fazer isso aí? Você pode fazer análise no laboratório, só que é bem importante tomar alguns cuidados na hora de coletar e tudo mais, mas você precisa ter uma análise inicial e uma análise final. A análise final vai te dizer se tu chegou no NS6 que tu precisa e a partir daquele momento o teu equipamento está liberado. Óbvio que no processo ali, quando tu está fazendo esse processo, tu vai ter umas oscilações, então às vezes ele vai subir, vai baixar e tal, e tu precisa que ele estabilize ali, faça umas 2, 3 análises ali, tá tudo ok. Quando eu digo 2, 3 análises, estou falando que tu tá com o contador ali no campo, então é fácil fazer, né? Tu consegue conectar ali e já ver. E o que é importante? Que o óleo que esteja saindo da sucção, ele já esteja na condição do NS6, que é o teu objetivo final, porque se você analisar depois do filtro, você está entregando o óleo NS6 no equipamento, mas ele passa pelo equipamento quando você puxa, às vezes já está 9 de novo. Então, o que você quer fazer? Você quer deixar o equipamento com NS6. Então, você precisa entender o óleo que está sendo succionado para poder chegar nessa condição que a gente está comentando aqui. Vai fazer a instalação da máquina, tal, vai fazer todo esse processo de monitoramento. Quando chegou na condição ideal, aí você pode liberar o equipamento para que não precise mais atuar com essa máquina. Você pode desligar a máquina e deixar o equipamento performando ali, trabalhando normalmente. Então, esse processo seria o processo de filtragem. Pô, Eric, qual é a bomba que eu uso? Qual é a vazão que eu uso? Então, isso quer dizer que se eu pego uma bomba de 30 litros por minuto, vou trabalhar no reservatório de 30 mil litros, ele vai conseguir homogeneizar esse óleo, porque é um volume grande. Então, assim, o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês sempre trabalhem com pelo menos a cada 1 hora circular 2 vezes o volume total do reservatório, para que vocês consigam pelo menos homogeneizar essa carga. Porque se eu pegar uma bomba de 30 litros ou de 5 litros por minuto, que seja, e vou botar num reservatório muito grande, às vezes essa bomba ela não vai dar suporte o suficiente para você homogeneizar essa carga de óleo, para que circule toda a carga de óleo para o sistema de filtragem. Então, eu recomendo que pelo menos a cada 1 hora você tenha passado pelo menos 2 vezes o volume total de óleo dentro da bomba e dentro do filtro. Então, pô, como é que eu faço esse cálculo? Então, se eu tenho um volume de 1.000 litros, a cada 1 hora eu tenho que pelo menos circular pelo elemento filtrante 2.000 litros de óleo. Então, pô, você dividir o volume de 2.000 litros pela quantidade de litros por minuto que a tua máquina consegue atender, e você vai dimensionar isso aí. Por quê? Porque eu não posso comprar uma bomba de filtragem, eu tenho um sistema de 30 mil litros, eu tenho um sistema de 100 litros. Eu não vou usar a mesma máquina. Porque se eu pegar a máquina de 1.000 litros por minuto e coloco no sistema de 100 litros, ela vai me gerar muita bolha de ar, vai me gerar um monte de problema que pode gerar até cavitação da bomba. Então eu preciso ter esse dimensionamento correto para cada tipo de equipamento. Então a gente recomenda que pelo menos você trabalhe pelo menos 2 vezes, passar toda a carga de óleo num período de 1 hora. Tá? Isso, aí você já consegue ter mais ou menos uma dimensão do que seria o ideal. Um outro ponto importante aqui, não adianta a gente ter um equipamento totalmente sujo,
Vamos dizer assim, eu abri o equipamento e tem um nível de borra no fundo do reservatório desse tamanho, e eu estou achando que o meu equipamento de filtragem vai fazer milagre. A gente está falando de filtragem de óleo, partículas micro. Então, se o teu equipamento, eu entrei numa empresa agora, acabei de ser contratado, aquele equipamento nunca foi feito uma filtragem, nunca parou a máquina, pô, eu vou conectar a máquina de filtragem lá e vou achar que a máquina vai fazer milagre. Cara, isso ali vai ser um paliativo. Se você nunca entendeu como é que está dentro do reservatório, já teve, sei lá, tá 20 anos a máquina trabalhando, nunca foi feito nada, o que é o ideal? O ideal é você parar a máquina, fazer drenar o óleo, fazer uma limpeza do reservatório no momento exato. Talvez no primeiro momento você possa até fazer isso, mas se você colocar ali, às vezes você vai jogar filtro um atrás do outro fora e não vai chegar, às vezes, no resultado, porque aquela borra não vai sair, é muita sujeira. Então é importante, né, ter uma ação manual, primeiro para tirar o excesso. Não é o ideal que o equipamento chegue nessa condição, mas a gente sabe que no campo isso às vezes acontece. E caso venha acontecer uma situação dessa, você precisa primeiro ter uma atuação, uma ação mecânica, de entrar, realmente limpar o reservatório, tirar todo o excesso, e a partir disso, aí sim, entrar com esse processo de filtragem que a gente está falando. Certo? Então, lembrar que uma coisa é a gente filtrar o óleo parado, que é só do reservatório, outra coisa é a gente filtrar o óleo com o sistema rodando, que isso aí é importante, porque senão você deixa NS6, tô só com o equipamento parado, filtrei NS6, quando eu boto funcionar, pô, mas foi para 10, o que aconteceu? E todo o circuito que tem lá, e os cilindros, e todo o resíduo de óleo que tem lá dentro. Então, tudo isso só vai conseguir limpar com tudo funcionando ali em paralelo, beleza? Filtros. Então, vou trazer os tipos de filtro aqui, gente. Então, isso aqui é um detalhe muito importante, tá? Quando a gente fala de elemento filtrante, existem N elementos filtrantes no mercado, tá? Desde filtros prensa, até filtros bag, filtros de 10, 20, 30 reais, até filtros de 5 mil reais o elemento. Então, assim, é muito importante saber do que a gente está falando aqui, tá? E eu vou trazer dois tipos de filtros que são bem comuns aí, que são filtros nominais e são os filtros absolutos. E vou explicar qual que é a diferença de um para outro. E eu não recomendaria, claro, talvez exista alguns outros tipos de filtro, mas eu não recomendaria muito fugir desses dois tipos de elemento para fazer uma filtragem, que, na minha opinião, recomendaria trabalhar nessa condição que seria o ideal para óleo lubrificante hidráulico. Lembrando que a gente está falando diretamente desses dois tipos de óleo. O filtro nominal, ele é um filtro que normalmente ele é feito de celulose, então ele é um filtro que ele não tem um poder de retenção tão alto, ele não é um filtro que tem uma razão beta, que eu já vou explicar para vocês o que significa. Todo filtro, tá? Ele tem uma passagem de partículas, então não quer dizer que o óleo vai passar uma vez e eu vou reter todas as partículas. Até porque a espessura, às vezes no comprimento ela passa a partícula, mas não passa na altura. Então, e vice-versa. Então, às vezes na primeira vez ela passa, na segunda vez que ela passa, que vai passar a carga de óleo, ele consegue reter a partícula na segunda passagem. Então, tu precisa filtrar, para filtrar um óleo, tu precisa passar várias vezes pelo elemento. E esse filtro nominal, ele é um filtro que ele te dá um pouco de passagem, tá? Ele não é um filtro, ele é um filtro mais em conta, mas ele não é o filtro mais eficiente, não é a melhor tecnologia que nós temos hoje no mercado. Isso vai te levar tempo de filtragem, e esse tempo de filtragem pode variar muito, e a eficiência dele é muito variável. Então, quando a gente traz o filtro absoluto, a gente está falando de um filtro onde a fabricação dele, o material é fibra de vidro, tá? E esse material de fibra de vidro ele tem um nível de eficiência muito alto, ele é um filtro mais caro, mas ele te traz um resultado muito maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem alta precisão, ele retém até 99,9% das partículas. Então, quando eu falo isso, quer dizer que a cada 1.000 partículas que passam nele, uma partícula consegue passar, as outras 999 ficam. Pô, Eric, então quer dizer que esse filtro é muito eficiente, eu passar uma vez ali já vai resolver meu problema. Não é assim, porque o óleo ele tem muitas partículas. Então, assim, a gente pensa que tem pouca coisa, mas é muita partícula que tem ali. E a eficiência dele é testada em laboratório. Então, esses elementos, eles são muito precisos e têm um poder de retenção muito grande. Tá? Então, esses dois filtros, daqui na Filtrovale, a gente hoje atua 99% dos casos é filtro absoluto, porque isso faz uma diferença absurda no processo, desde tempo. Ele é um filtro não é tão barato, de fato, mas ele compensa no tempo de trabalho que tu vai ter, porque hoje o tempo também é dinheiro, né? Então a gente tá muito tempo, às vezes fica lá rodando 3, 4 dias, não consigo chegar a baixar o NS nunca, e às vezes em 3 horas eu já conseguiria chegar numa condição que eu precisaria ali para determinado atendimento. Então, vou falar um pouquinho da razão beta, que daí essa razão beta ela só se aplica aqui nesse caso aqui ao filtro absoluto que a gente vai falar, então a razão beta é onde mede a eficiência dele. E essa medida de eficiência, quando a gente fala do filtro beta 200, pô, ele tem 99,5% de retenção.
Caramba, é uma retenção muito boa também. E nós temos o filtro beta 1000, por exemplo, que é aquele que eu dei o exemplo para vocês, que ele tem 99,9%. Então, o que quer dizer isso? O beta 1000, a cada 1000 partículas, ele vai passar uma. O beta 200, a cada 200 partículas, ele vai passar uma. Algo nesse sentido. Pô, Eric, mas não dá tanta diferença assim, né? Pô, não é tanta diferença quando a gente fala de um e de outro. Na prática, isso acaba tendo bastante diferença. Tá? A gente já trabalhou assim com elementos beta 200, beta 1000, existe uma diferença bem grande. Hoje, no mercado, existem beta 2000 e a gente vem numa conversa estreitando relacionamento com um dos fornecedores para trazer o filtro elemento beta 4000. Claro que quando a gente traz um tipo de elemento desse, a gente valida, né? Primeiro testa isso internamente, valida no campo com vários tipos de óleo e depois aplica para todo o processo de estoque que a gente tem aqui. Hoje a gente utiliza filtros beta 1000, que a gente entende que é o melhor custo-benefício para o processo que a gente faz. Isso de tempo, falando de tempo, custo e tal, porque o filtro beta 4000 ele vai se tornar muito caro, porque é uma tecnologia muito avançada e às vezes não vai fazer sentido o investimento, até porque vem de fora, enfim. Então, quanto maior o beta, maior a eficiência. O que tem uma pegadinha aqui que é bem importante a gente tomar cuidado? Por exemplo, eu uso um filtro, coloquei no meu equipamento de filtragem um elemento que ele é 3 micras, beta 1000. Então, pô, o que ele quer dizer? É que para partículas de 3 micras, ele é beta 1000, mas às vezes tem a situação que é assim, ó, porque o filtro ele vem trabalhando em telas maiores para menor. Então, por exemplo, ele não quer dizer que ele vem com todas as telas dele são 3 micras. Ele vem com telas de 50, aí vem com tela de 20, com tela de 10, e as últimas telas dele são telas de 3 micras. E às vezes acontece, é bem importante vocês verificarem com o fornecedor, que o filtro de 3 micras, ele não é beta 1000 para 3 micras, mas ele é beta 1000 para 20 micras. Então, por exemplo, isso vai te atrapalhar também. Então é importante que ele seja para as partículas finais. Se é um filtro de 3 micras, que ele seja beta 1000 em 3 micras. Que daí a eficiência dele, porque às vezes ele é beta 200 em 3 micras, e você entende que pensa que ele é beta 1000 em 3 micras, e ele não é. Então é importante, isso é uma pegadinha que vem às vezes alguns elementos, a gente já teve essa infeliz surpresa, vamos dizer assim, de comprar um elemento, falar com o fornecedor e entender que a gente estava pensando que estava comprando o filtro beta 1000 3 micras e ele na realidade ele era beta 200 para 3 micras, e daí a eficiência dele caía bastante. Tá? E outro ponto importante é o quanto que ele consegue absorver de sujeira. Quanto maior o elemento, quanto maior a área filtrante dele, mais partículas ele consegue reter. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes tem um filtro que ele consegue 500 gramas de contaminação, de contaminante. Aí, às vezes, tu vai olhar outro filtro, é 3 vezes mais barato, mas ele só consegue reter 100 gramas de partícula. Então, tem esses detalhes. Até no pegar o filtro, você já consegue ver, tá? Tipo assim, o filtro que ele é mais robusto, ele se torna mais pesado, porque a área filtrante dele é grande. Então, ele consegue absorver muita partícula, o que não acontece, às vezes, em alguns casos, de um elemento com parede menor ali, de área filtrante. Tá? Então, isso aqui são pontos, eu recomendaria para vocês, pô, não dá para usar filtro nominal? Não é que não dá, é que depende do teu sistema, o nível de pureza que ele necessita, mas eu entendo que em grandes partes dos casos, para óleo hidráulico lubrificante, você vai cair num elemento filtrante de razão beta, o elemento absoluto. Tá? Às vezes você pode trabalhar da seguinte forma: pô, eu quero trabalhar com um elemento maior na frente, então eu tenho duas carcaças, trabalho com uma carcaça primeiro com um elemento de 10 micras ou 20 micras e no segundo um elemento de 3 micras. Por quê? Porque se eu coloco tudo com um elemento de 3 micras, às vezes já satura um atrás do outro. O preço de um elemento filtrante de 3 micras e de 20 micras, às vezes é o mesmo preço. Ah, mas por que eu não uso tudo de 3 micras? Porque se tu colocar tudo de 3 micras, tu vai saturar um atrás do outro, às vezes. Entendeu? Ele vai saturar muito rápido. Então, tu coloca um filtro de combate e um outro elemento na sequência, em série, para que você consiga ter essa performance melhor aí no sistema de filtragem. Aqui são as normas que a gente comentou, né? A gente falou sobre a ISO 4406, que todas as duas normas elas estão ligadas ao nível de controle de contaminação sólida do óleo. E eu queria falar para vocês hoje que 60% dos óleos que em uso, eles estão fora dessas normas hoje em dia. Então, assim, para vocês verem que tipo não é comum o pessoal fazer filtragem ou ter o controle. Então, assim, quando eu digo fora da norma é que não existe um controle. Então, assim, quando a gente está falando de 60% do óleo, imagina quanto óleo é usado na indústria no geral, para a gente chegar e falar, pô, 60% não é controlado, então, assim, quanto de falha, e o pessoal do Portal da Inspeção até pode falar sobre isso, né, porque, pô, quando visita em campo, vocês devem ver muito isso, de às vezes chegar lá, o óleo não é filtrado, não tem análise, essa questão da performance que foi falado ali também.
Então é algo que é muito comum. A gente que trabalha com isso acaba sendo muito comum. A gente chega lá e não tem a prática de filtrar o óleo, assim, não é algo pouco que o pessoal não trabalha na prevenção, né? Acaba Na trabalhando só verdade, quando não dá o tem a problema. prática nem de armazenar corretamente, né, Eric? Quanto dirá filtrar, né? Pois Se a é, pessoa então, ainda não conseguiu entender a importância do armazenamento correto, né, de não deixar um tambor aberto, não usar um funil, então ainda, vamos dizer, tem que avançar mais a maturidade do processo de lubrificação, processo de controle de contaminação, para que consiga entender e colocar na veia realmente esse controle de contaminação, que não é fácil, cara. Não, a gente fala o filtrar, e você foi bem feito quando você falou, olha, se você está filtrando direto, algum problema tem crítico. Eliminar a causa raiz, porque mesmo você tendo todo o cuidado, cara, eu vou chutar um número aqui. Sistemas de os críticos, 90% das vezes vai ter que filtrar o óleo antes de pôr na máquina, mesmo você tendo os maiores cuidados. Né? Agora, se você não faz, então, nem os cuidados, nem a filtragem, nem monitoramento, aí o resultado é o que a gente sabe, né? Toda hora o pessoal manda, não, cara, deu problema aqui, a bomba, a válvula. Aí o cara troca a bomba, aí não é a bomba, aí troca a válvula, não é aquela válvula. Aí ele vem querer trocar uma máquina inteira, que acontece muito. O cara, vou tirar o painel da outra máquina. Aí começa o chão de canibalismo, né? O cara começa a pegar as peças de uma máquina e colocar na outra. Aí depois nenhuma mais funciona. Aí vira é, aquele efeito dominó. exatamente. Bem comum isso. Às vezes, até por falta de conhecimento, por exemplo, o pessoal liga pra gente, ele já trocou 3 bombas. Ele trocou uma bomba, ele botou a bomba nova, aí ele rodou no outro dia, já deu pau na bomba, ele já trocou de novo, ele trocou outra bomba, ele, pô, cara, liguei aqui, não sei o que tá acontecendo. Cara, tu tem que limpar o teu sistema, senão tu vai trocar uma bomba atrás da outra. E daí ele contrata o serviço, porque assim, como não é algo que tudo que a gente tá falando aqui, entenda como é algo que não é visível ao olho nu. Então, por exemplo, quando a pessoa bate, não, meu óleo está limpo, eu estou vendo aqui o óleo, não tem sujeira. E o cara, na cabeça dele, ele não precisa fazer. E daí, quando começa a dar problema, e um atrás do outro, e não consegue sanar esse problema, é onde aí sim se levanta a bandeira, cara, eu preciso de ajuda, preciso de alguém para me ajudar aqui, porque eu já troquei a máquina toda, é o fabricante que é o problema, e não é o fabricante, e é o painel, e o cara não acha mais solução. Então, até que ele vai precisar de uma ajuda para, ó, cara, me ajuda aqui que eu não sei mais o que fazer, entendeu? Então, quando a gente chega normalmente lá, o sistema já está crítico, já está muito contaminado, já está com excesso de sujeira, já tem que fazer toda uma intervenção muito maior que ele poderia ter feito antes, que seria só, às vezes, filtrar o óleo, né, abastecer da forma correta e algo nesse sentido, e mesmo assim não foi feito e chegou nessa condição que não é a condição ideal. Né? Então, é bem comum acontecer isso. Então, pensa que 60% e eu estou falando aqui de todo esse cuidado, e mesmo tendo esse cuidado todo, ainda existe um risco. Como a gente está falando de equipamentos sensíveis, existe um risco e precisa. Então, assim, a gente está falando de formas de mitigar esse risco. Claro que se vocês fizerem, sei lá, 90% do que eu estou falando aqui, cara, vocês já vão ser 1% da população. Vai ser muito diferente do que tem na indústria no geral. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa falar, trabalhar isso, porque realmente, talvez muita coisa que a gente falou aqui, talvez já tenham visto em campo. Às vezes até não entendi por que era aquilo, né? E a gente está tentando trazer um pouquinho aqui disso, realmente dessa essência. Então aqui eu vou trazer um pouquinho dos equipamentos que a gente usa aqui na Filtrovale, até para ter um panorama, né, do que a gente usa. Então as centrais de filtragem, né, hoje essas unidades de filtragem, como que a gente faz, né? Nós mesmos projetamos esses equipamentos, porque como a gente atua no campo, a gente entende a necessidade de fazer assim, pô, eu preciso de um equipamento que atenda às minhas necessidades. Então eu trabalho com vários equipamentos, eu trabalho com várias indústrias siderúrgicas, mineradoras, petroquímicas. Então, cada lugar existe uma particularidade. Então, o que a gente faz? A gente projeta os equipamentos hoje e fabrica conforme as demandas. Então, nós temos aí mais de 100 equipamentos aí ao todo relacionados a filtragem, desidratação, flushing, de vários diâmetros, vários tipos de aplicação para volumes de grande volume, de baixo volume, enfim, porque como a gente atua em várias áreas, a gente precisa ter uma versatilidade. Então, hoje, normalmente, a gente faz o quê? Nós fabricamos os equipamentos, até tem algumas pessoas que pedem para a gente vender e tal, a gente até vende, não é o nosso foco, mas quando alguém pede alguma situação assim, a gente até fabrica e vende também para alguma determinada aplicação e tal, então e também é possível. Então, essas carcaças que nós utilizamos são carcaças de filtro absoluto, então são esses elementos que a gente comentou ali,
então de razão de eficiência beta, né? A gente trabalha com beta 1000, aqui hoje a gente entende que com relação ao custo-benefício é o que mais atende à nossa necessidade. E os contadores de partículas eletrônicos a gente tem de diversas marcas, como eu já comentei com vocês também, porque nesse processo aí dos 20 anos de empresa, a gente foi testando e validando vários contadores de partícula. Então, esses contadores de partículas não são fabricados aqui no Brasil, pelo menos os que a gente tem não são. E, assim, normalmente vem da Inglaterra, vem de fora, então é um aparelho que, assim, não é qualquer indústria que vai ter esse tipo de aparelho e talvez vá querer investir nisso, porque é um equipamento que tem um valor agregado alto. Como nós atuamos diretamente com esse tipo de trabalho, nós precisamos ter esse tipo de aparelho para validar o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa chegar lá no cliente, fazer uma análise anterior e fazer uma análise final para validar isso e entregar dentro de uma condição ideal, né? Então, hoje a gente tem vários tipos de contadores, várias marcas, mas o aparelho é esse aparelho que a gente está mostrando ali, tá? Esse amarelinho que tem aqui, ó. Então ele é um aparelho que vocês podem ver não é muito grande, tá? Ele é como se fosse o tamanho de um computador ali, um laptop. É um equipamento muito sensível, então ele tem que ser carregado com muito carinho. A gente sabe que no setor industrial aí é uma área muito propensa à sujeira e riscos de batida, esse tipo de coisa. Então, esse aparelho a gente leva para o campo, ele faz análise lá no local, a gente pluga direto na tubulação ou direto na unidade de filtragem e a gente consegue fazer esse monitoramento em tempo real. Então, ele já imprime, né, ele dá todo um ensaio ali, tá? Talvez na sua indústria não caiba ter um equipamento desse hoje, né, no seu local de trabalho, enfim, mas é algo que traz uma certa praticidade ali no dia a dia. Mas você também tem a possibilidade de fazer análise, mandar para laboratório, enfim, a gente também faz análise aqui se precisar, enfim, a gente consegue ajudar nesse quesito. E tem N laboratórios aí nível Brasil, né, para vocês poderem fazer esse tipo de ensaio e validar essa questão. Existe só a questão do tempo, né, porque pensa, eu estou fazendo uma filtragem aqui, mando lá, espero chegar a análise, vir o resultado, então acaba demorando um pouco isso aí, mas é uma possibilidade e às vezes não justifica o investimento no equipamento desse para determinada aplicação. Então a gente consegue fazer esse monitoramento em tempo real, depois sai um laudo, né? Como é que estava a condição do óleo, quanto tempo ele rodou, quanto tempo levou para fazer a filtragem, quantas partículas tinha, como ficou depois. Então isso é algo que visualmente no ensaio do contador de partículas você consegue ver. Quando a gente faz um tratamento que a gente fala da desidratação do óleo, então tu consegue ver o óleo está parecendo um leite com água e depois quando ele fica pronto ali o óleo que ele está na condição normal, ele está pela cor tu consegue identificar, pela filtragem tu não consegue identificar. A não ser que o óleo tenha muita sujeira. E daí, se ele está nessa condição, às vezes ele já está numa condição extrema. Tá? Então, só pelo contador de partículas mesmo que vai ser o aparelho, ele vai dizer lá assim, ó, de 4 a 6 micras de espessura. Tu tem 100 ml de óleo, tem X mil partículas. E essas X mil partículas representam o NaS e tal. Então, ele vai dizendo por gramatura de partícula. Então, tu vai ter que trabalhar com todas as casas abaixo do que tu precisa para poder chegar na condição ideal. Tá? Então, o contador de partículas ele trabalha dessa forma. Então, os benefícios da filtragem, né? Ele prolonga a vida útil dos seus equipamentos, ele reduz falhas e manutenções corretivas, ele evita a troca desnecessária de óleo, gera economia direta e sustentabilidade, porque se tu vai ter que trocar a carga de óleo, né? Essa carga de óleo tu vai ter que contratar alguém para destinar esse óleo. Então, né, enfim, isso aí também tem uma questão de sustentabilidade ligada diretamente. E ele melhora o desempenho do equipamento como um todo, né? Então, a performance, como a gente falou, então, às vezes o equipamento é comprado para fazer 100 caixas, ele está fazendo 80 porque ele não está entregando tudo que ele poderia por conta da contaminação no sistema. Então, a filtragem, ela traz todos esses benefícios para que vocês consigam ter um ganho de performance e de produtividade aí no dia a dia. E aqui eu vou trazer o case que eu falei para vocês. Então, essa usina que eu falei para vocês aqui, que é um case nosso, onde a gente trabalha há mais de 12 anos já fazendo isso aí, o óleo está lá ainda. Então, são 12 anos sem trocar a carga de óleo. Para que vocês tenham uma ideia, ela tem 3 turbinas de uma usina hidrelétrica. É uma usina hidrelétrica de grande porte. E dentro da ANEEL, que é o órgão que regula isso, ele analisa o grau de confiabilidade de cada usina hidrelétrica, ele tem um ranking de pequenas, médias e grandes usinas. Essa usina, para vocês terem ideia, ela já ganhou, todas as vezes que a gente teve esse ranking, ela ganhou em primeiro lugar por conta também, e muito mais por conta disso, da questão do óleo, porque o equipamento deles tem uma parada programada que eles fazem todo ano, e essa parada programada, eles fazem toda a manutenção antes que chegue a gerar uma falha. Então, eles fazem análise recorrentemente do óleo,
não deixam o óleo chegar numa condição de excesso de sujeira, que a gente falou lá no começo, que são aqueles 4 pontos que eu comentei com vocês, não deixa ele ter umidade no óleo, não deixa ele misturar com outro tipo de contaminante químico, que seja um outro fluido, que gere incompatibilidade, e eles não trabalham com excesso de temperatura, que são a particularidade do equipamento deles. Então, esses 4 fatores fizeram com que eles consigam trabalhar com esse óleo há mais de 12 anos sem trocar a carga de óleo. E esses 93 mil litros de óleo geraram uma economia por unidade, que são 3 unidades geradoras, de 1 milhão e 200 mil reais só do que a gente está falando da questão de carga, de troca de óleo. Se a gente supondo, né, quando eu pedi um orçamento para o fornecedor do óleo e pedi para ele me fornecer, né, a validade do óleo e quanto custaria para trocar essa carga de óleo. Então, a validade do óleo, ele me falou que seria 5 anos. Então, supondo que ele trocasse a cada 5 anos, ele, né, e supondo que ele conseguisse chegar nessa condição de 5 anos, né, porque teria isso também, ele teria economizado 1 milhão e 200 mil reais para cada unidade geradora. Isso em 12 anos, seriam 3 milhões e 600 mil. Mas eu falo para vocês que esses 3 milhões e 600 mil reais, eles não são o maior benefício que teve ali. Porque o maior benefício foi o quê? Esse equipamento dele ter essa performance de não parar de gerar energia. Então, e por que isso? Porque o que acontece? Um equipamento desse, com um dia de disponibilidade, o pessoal da usina tinha falado para mim que era em torno de 1 milhão de reais. Esse equipamento, ele não estando disponível um dia. Então, pensa quanto de economia, porque isso acaba não sendo mensurado, porque o equipamento está disponível esse período todo, ele só para nas manutenções programadas. Então, eles fazem a manutenção programada, eles fazem outras revisões também, não só a questão do óleo, mas a questão do óleo ela é de extrema importância e não é à toa que essa usina está em primeiro lugar no ranking da ANEEL, porque são validados vários quesitos e ela chegou nessa condição. Então, esse aqui é um case bem interessante que eu quis trazer para vocês, porque realmente isso é na prática o que a gente está falando. Obviamente, o que eu estou falando aqui nessa usina de peixes de cal, durante esses 12 anos, tiveram outras intervenções que não só foram a filtragem, mas que eles atuaram. Por exemplo, teve situação que contaminou o óleo com água, mas eles já tiveram uma atuação de imediato, que a gente tem um contrato recorrente, então a gente já ia atuando conforme ia acontecendo a situação. Teve uma situação que, por exemplo, estourou uma bomba e teve que fazer flushing do sistema, então eles também já atuaram. Mas o que mais acontecia durante todo esse período, que mais aconteceu é que todo ano as máquinas paravam num período determinado, programado, e era feita toda essa manutenção. Era drenado todo o sistema, era feita a inspeção interna dos reservatórios, dos mancais, todo esse processo, era feita toda a filtragem, reabastecimento, completava a carga de óleo com o óleo filtrado, vinha o óleo novo, ele não passava sem ser filtrado para dentro do reservatório. A gente fazia todo esse controle e monitoramento recorrentemente, então, para que vocês tenham ideia que sim, é possível. Todo equipamento dá para fazer isso, Eric? Não é todo equipamento, porque tem equipamento que trabalha com uma temperatura mais elevada, ele vai te gerar verniz, vai te gerar outros problemas que tu não consegue, às vezes, controlar. Esse equipamento em específico, ele conseguia controlar aqueles 4 fatores que eu trouxe para vocês. E controlando esses 4 fatores, fazendo análise recorrente, ele conseguiu chegar nessa condição de trabalhar esse período todo com essa disponibilidade, gerando esses 3 milhões e 600 mil reais de economia, isso já pagando os serviços contratados e tudo mais, fora essa questão que eu falei para vocês aí de não ter parado a máquina e não ter gerado indisponibilidade, o que poderia gerar para eles um dia 1 milhão de reais aí de prejuízo por conta da indisponibilidade da máquina. Então, isso aqui é um case bem bacana aí que eu quis trazer para vocês, justamente para a gente trazer um pouco disso aqui no dia a dia, realmente o que é a realidade. Então, a filtragem é um investimento inteligente, ela evita prejuízos ocultos, garante performance, preserva o seu sistema e seu orçamento. Então, cuida do óleo, porque o óleo é o sistema hidráulico, então o óleo é o sangue do seu sistema hidráulico, né? Então, eu falo, o ser humano, isso, quando a gente, né, pensa no corpo humano, através da análise, a gente identifica doenças. Em 2020, eu tive uma situação com a minha mãe, onde ela foi identificada com câncer, e foi através do exame de sangue que ela identificou a doença para questão do câncer, e quando ela identificou a doença, já estava numa situação bem avançada, porque justamente não existia um controle, não existia um cuidado com relação a isso, para que a gente
entenda que às vezes isso, e no nosso dia a dia, até para, né, vamos dizer assim, até para a gente mesmo, ser humano, né, vamos dizer assim, isso, nós somos uma máquina, nós precisamos ter os cuidados, temos que fazer um check-up de vez em quando, e isso, né, pode trazer um benefício muito grande, né, trazer uma longevidade muito grande aí para a tua vida, e da mesma forma é um equipamento. Se a gente consegue ter esse controle, esses ensaios, essa recorrência, que, pô, uma análise hoje, quanto é que custa uma análise? Uma análise é muito, muito em conta perto do teu equipamento, vai gerar de produtividade, vai gerar de... Só que às vezes falta essa cultura, né, de ter esse controle e isso vai gerar um investimento muito grande. Na situação da minha mãe, na ocasião, ela, no final das contas, depois de muito tempo, né, a doença dela estava muito avançada, ela veio a óbito, acabou não conseguindo, a gente conseguir tratar, né, mas porque não conseguiu saber isso antecipadamente. Mas isso aí também, a mesma coisa pode acontecer na indústria, no equipamento de vocês, uma situação de perder o equipamento aí, de deixar indisponível. Então, essa analogia que a gente tem do corpo humano para o equipamento, isso é bem interessante. Como eu vivo isso no dia a dia, eu gosto até de trazer esse pensamento para que vocês tenham internalizem realmente isso, esse cuidado que a gente tem que ter no dia a dia aí com o equipamento, porque esse é o que vai trazer, né, a produtividade, que vai trazer o resultado para vocês, né? E quem trabalha na manutenção, o resultado é manter o equipamento funcionando, manter o equipamento disponível, manter o equipamento operando, trazendo a melhor performance. Isso é resultado. Então aqui eu queria deixar os contatos para vocês, depois se vocês quiserem acompanhar, tem o nosso contato aqui também do nosso time aqui comercial, caso precise de alguma ajuda ou algum suporte técnico. Também tem as nossas redes sociais, e a minha e da empresa também, a gente posta conteúdos aí relacionados a isso também, caso seja do interesse de vocês. E queria agradecer a presença de vocês aí por ter, né, disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, agradecer, né, o pessoal que tá presente até agora aí com a gente. E eu acho que era isso aí, gente, que eu tenho para trazer para vocês hoje é esse conteúdo aí.